interrompe isso aí. Daqui a pouco a gente volta direitinho para falar. Chico Lang, é claro que nós vamos depois mostrar direitinho, mas você já se conformou com a saída do Vitor Pereira? Boa noite. Eu dei graças a Deus que ele saiu, né? Que desde o começo eu disse que ele não ia dar certo. E eu falei e acabou comprovando isso, porque, na verdade, ele era a terceira opção como técnico português para o Corinthians. A primeira era o Jorge Jesus, que só estava livre em maio, o Corinthians não quis esperar. O segundo era o Luiz Castro, que acabou indo para o Botafogo, atrás dos dólares do Textor, lá, que é o patrocinador da SAF do Botafogo, e sobrou como terceira opção, tá? o Vitor Pereira, que não queria vir. Mas aí o Corinthians insistiu, pagou o que ele pediu, que para mim eu acho que foi um absurdo, R$1,700 para ele, para a comissão técnica. Aí ele veio. E o que ele acrescentou para o Corinthians? Não acrescentou nada. Ele, do jeito que ele veio, ele ficou aí 9 meses. Por aí, né, Celso? 9 meses, né? Por aí. Vai, deu 9 meses. A temporada. Deu 9 meses. O que ele apresentou? O que ele apresentou de novo no Corinthians? Nada. Absolutamente nada. O grande jogo que o Corinthians fez na temporada passada foi contra o Flamengo. Isso porque os jogadores do Corinthians é que se esforçaram. Não, e perdeu, né? Bom lembrar que perdeu, né? Foi eliminado. Mas empatou 1-1, segurou o Flamengo no Maracanã, estava com pênalti na frente e acabou desperdiçando pênalti e aí perdeu o título. Quer dizer, por um mero acaso, né? por grossura dos jogadores. Mas, enfim, ele podia até ser campeão sem ter um dedo de participação no Corinthians. Então, hoje, eu já não estou nem aí com ele. Eu acho que agora, daqui para frente, a gente tem que ver o que o Fernando Lázaro vai fazer no Corinthians e lamentar profundamente, né, a atitude dos dirigentes do Flamengo. Por quê? O que o Flamengo tem a ver com isso? Que acabaram contratando um mau caráter. Né? Você trabalhar com mau caráter deve ser super chato, porque você não tem aquela... E ficar xingando um cara de verme, de mau caráter, é bacana, é legal da sua parte, né? Confiança, né? Você nunca sabe. Você não dorme de costa pro cara, não dorme descoberto, porque vai saber o que ele vai fazer. E é aquele negócio. Atenção, torcida do Flamengo. Escute o que eu estou falando. Se aparecer qualquer time do mundo, que ele está ganhando 3,5 pau lá no Flamengo, hein? Por mês. Essa informação eu não tenho, cara. Não sei se é isso. Falaram pra mim que era 2 milhões a equipe técnica, né? É 4 milhões de euros por mês, por ano, aliás, né? Ele é a comissão técnica dele, né? Que ele está anunciando devagarinho. Que tem muita gente que não quer vir de Portugal para cá, né? Por causa da situação do Brasil, que é muito assalto, Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Mas, enfim, ele vai formar a comissão dele. 3,5 pau. Ele ganhava 1,700 no Corinthians, 1,800. Então, é por isso que ele foi para o Flamengo, por causa de dinheiro. Então, vocês anotem aí. Qualquer clube, de qualquer lugar do mundo, que oferecer 5 pau para ele por mês, 5 milhões de reais por mês, ele larga o Flamengo e vai embora. Porque o negócio dele é grana. Ele é mercenário. Assim como todo técnico estrangeiro, né? Só que quer saber de dinheiro. Se o City não estivesse pagando a fortuna que está pagando pro pai do Flávio Prado, o Guardiola, né? O pai não é herói. É diferente. Herói do Flávio Prado. É meu herói. Eu duvido que ele estivesse lá. Aquela coisa. Mas até aí está tudo certo. O Mourinho está para vir para... É o que estão dizendo, que o Mourinho vai ser o próximo técnico da seleção brasileira. Pode separar aí uns 4 milhões por mês, porque senão não vem. Gozado, foi bom você tocar nesse assunto. Nós estamos aqui babando ovo para essa portuguesada aí, e o técnico de Portugal vai ser um espanhol. Vai ser o Roberto Martínez, técnico da Bélgica. Então, na verdade, tivemos 6 meses do Jorge Jesus, 6 meses, não sei se repetiria aquilo. O Abel Ferreira pegou o melhor time do Brasil, ok, ganhou, mas também não vejo nada de extraordinário no Palmeiras. Eu não estou entendendo, está meio esquisito o negócio, né? O Vitor Pereira, como você falou, não fez nada demais do Corinthians. Como falava o nosso querido Juarez Soares, nós estamos batendo palma para louco dançar, né? É um negócio meio, sei lá, enfim, problema dos caras, né? Acho que o que pegou mal para o Vitor, Flávio, é o seguinte, qualquer profissional, e aí o escodo do Chico, é um profissional. Claro. Pagou melhor, tudo certo. Não vai. Cumpriu o contrato, pagou a multa rescisória, seja lá o que for, não tem nenhum problema.
Então nem precisava pagar multa, né? Estava no fim do contrato. Então não teria nenhum problema se ele chegasse para o Duílio, e essa é a questão, que havia uma relação estreita de amizade dos dois, e falar assim, olha, Duílio, o Corinthians não tem condições de oferecer o que eu quero para ser campeão. O Corinthians não consegue contratar para bater de frente com o Flamengo. O Flamengo fez uma proposta, eu vou embora. Até aí está tudo certo. A questão é, primeiro, questionar o repórter por falta de honestidade intelectual, sabe? Você bancar o Sincerão em tudo quanto é coletiva. Aí termina o contrato dele, qual é o exemplo que ele dá? Manda, faz um post dizendo uma vez que ele sempre Corinthians, só vou sair daqui por questões familiares. Depois dá uma entrevista para a ESPN, ele fala assim, não, estou sofrendo muito de sair do Corinthians, o problema é minha sogra, o problema é familiar, não vou para clube algum. E a gente tem informação, isso foi no dia 14, dia 15 ele já negociava com o Flamengo, você sabe, o Dorival sabia, nós sabíamos, e no dia 17 ele bateu o martelo. Quer dizer, então, aí é uma crise de credibilidade, sabe? E cria uma situação... Os gozadores estão dizendo que o Flamengo se deu bem com Jesus, agora vai ter que ver se vai se dar bem com Judas. Então, quer dizer... com Jesus deu tudo certo, vamos ver com Judas. Eu acho que é uma crise de... Vai ter que controlar o É uma demônio, crise de credibilidade que eu acho... É uma crise de credibilidade que eu acho que afeta até o vestiário. Aliás, por causa dessas contradições, a gente vai mostrar como é contraditória essa passagem do... Só um ano. A esposa decide ou não decide por ele? Decide. Quando convém. E ele fala o que pensa ou não fala o que pensa? Porque essa foi a... Ele é mentiroso ou não é mentiroso? Porque foi exatamente... É um verme. É um verme. Foi exatamente esses dois trechos aí que nós pensamos Ué, Chico, você não tava nem aí com ele, agora tá chamando o cara de verme? Ué? e colocamos no Gazeta Esportiva no meio de semana, aonde ele mostra toda a contradição e ele não tem como explicar aquilo que o Celso falava. Né? Uma coisa, eu também discordo do Chico, assim como o Celso, no aspecto financeiro, o cara é profissional, ele tem o direito. Muda de clube quando quiser. Só que o que ele falou pro Corinthians, ele falou porque ele quis falar. Não foi a verdade. Não foi a verdade. E aí depois ele acerta no Flamengo. E na coletiva, ele disse e não respondeu absolutamente nada. Criou um problema com o Marco Belo deixou de ir à Copa do Mundo por causa desse cidadão. A rádio dele entendeu que ele não merecia a Copa do Mundo por causa desse cidadão, que é sim o mentiroso, porque ele chegou na coletiva e ele não teve o mesmo comportamento como teve lá com os árabes. Meu amigo, quem nunca mentiu na vida, atira a primeira pedra, né? Quem nunca mentiu na vida, né? Eu falo o que eu penso. Por que ele não respondeu para a repórter quando a repórter perguntou para ele se tinha o problema da esposa ou não? Ali ele não contrariou o assessor de imprensa. Ali ele aceitou ser mandado. Então, eu vou falar uma coisa, né? Que brincadeira o seu Vitor Pereira. Isso foi combinado previamente. É claro. E aí, Miller, o que você pensa disso tudo? Boa noite, Flavito. Eu achei que esse episódio já tinha passado, né? Vocês estão falando de Vitor Pereira ainda, então... Mas acho que eu tenho que falar uma outra coisa. Ele já se apresentou pro Flamengo... Ele falou, foi bem claro, olha, eu dou satisfação à minha esposa. E outra coisa, por mais que ele seja um treinador bom ou ruim ou mediano, ele está indo para o melhor time da Sul-América, que acabou de recontratar o Gerson, que para mim é um jogador de seleção brasileira. Então, por mais que a gente possa contestar se ele é bom, se ele é mediano, se ele é isso, se ele é aquilo, eles vão disputar 7 títulos, 7 campeonatos esse ano. E no mínimo 3 ou 4 ele vai ganhar, porque o time do Flamengo é um timaço. Quer dizer, então, eu acho que ele tem que ver. Mas o Paulo Souza conseguiu não ganhar nenhum, hein? Sim, o Paulo Souza era muito ruim, não é que ele era ruim, ele era muito ruim, burro. O Vitor Pereira não, o Vitor Pereira é um treinador, não é melhor que Jorge Jesus, mas ele é um cara inteligente. Ele fez, como o Celso falou, ele fez uma boa campanha no Corinthians, agora ele está indo pro melhor time da Sul-América, quer dizer, então... Esse episódio que já passou, já. Como ele falou, ele achou que o Marcos Braz está certo. Olha, ele hoje, treinador do Flamengo, não vai falar do Corinthians. Aí eu dou toda a razão a ele e ao Marcos Braz. Ô, Miller, é mais ou... Cara, esse Miller é muito bom, cara. Deu aula. Toma, seu Zante. Toma. Menos como o Jorginho, né? Então, na época técnico do Atlético Goianiense, disse pro Abel: quero ver ser campeão aqui no Vitória. Não, mas aí o Jorginho foi mal. Eu estou falando. Não, você pegar um exemplo. Você está falando, você vai pegar um time que é o Flamengo, a chance de bater campeão é muito grande. Com certeza. É? Então... Mas se puser um cone também, viu? Se puser uma cadeira também. Flamengo e Palmeiras, Flavito, o futebol aceita a verdade? Eu sempre falo isso aqui. Eu estou repetindo. Em 2023...
O futebol não aceita a verdade. Na maioria dos clubes, não na totalidade, na maioria dos clubes, os dirigentes, os presidentes, gostam de jogo de cara pau mandado, daquele puxa-saco mesmo. Não gosta de confrontação. Ele gosta de acomodação. O futebol não aceita a verdade. Então, se ele mentiu, o futebol gosta de mentir. Mas, Tadeu, o que você pensa dessa história toda? Você que trabalhou no Brasil, lá fora, você conhece bem esse mercado. No Brasil, lá fora não tem muito isso, né? O treinador sair de um lado pro outro, assim, né? Mas o Miller foi perfeito na colocação que ele fez. Ele tá num dos melhores times, tem 7 campeonatos para disputar, inclusive o Mundial, né? Vai disputar o Mundial, então já começa com uma final. Então eu penso que é isso mesmo, o treinador tem que ir. O Chico falou, fez um bom papel no Corinthians, mas pagou mais. A gente estava falando até nos bastidores, né? Quanto a isso, acontece com o jogador, com o treinador. Agora, eu acho que ele é muito inteligente. O treinador que vai recusar o Flamengo hoje? Impossível. Não, mas Miller, eu acho que tá tudo bem ganhar mais, e pro Flamengo tá tudo certo. Não tem nenhum problema. O problema só é inventar a história da sogra, só isso. Não, e outra coisa. O resto, se Todo ele mundo tem fosse ganhar sogra. menos no Flamengo, podia ser bom negócio. Rapaz. Porque ele vai ganhar mais, teoricamente, se ele não atrapalhar, ele vai ganhar mais A títulos. questão é comportamental. É um cara que expunha jogadores, porque ele dizia ser sincero. Na primeiro confronto ali com os árabes ali, não sou mentiroso. Quer dizer, eu cobrava de jornalista, em termo dele, honestidade intelectual. Então, o que você espera de um profissional como esse? A contrapartida. É um E a treinador contrapartida completo, não né? existe. É um treinador completo. Eu faço o da que eu mando, mentira, não o que eu faço. agora ele tá... Isso me rende. Agora Nós temos Ele é ser humano. É um treinador completo, né? Ele mente, ele fala a verdade, ele tá no melhor Agora nós time temos do dois mundo. jogadores aqui na mesa, né? Como isso pode refletir o comportamento do técnico dentro de um elenco com jogadores consagrados como o Flamengo? Mas ele ficou um ano no Corinthians, o Garrafa, e ele sabe onde ele está pisando. Ele sabe que o Flamengo é totalmente diferente, pô. Até porque tem jogador lá que ganha até mais que ele. O Gabigol, o Bruno Henrique, que está voltando de contusão agora, o Arrascaeta, que acabou de renovar o contrato, o Felipe Luiz, que está em final de carreira, mas ele renovou o contrato com o Flamengo, e um jogador que joga, mesmo com a idade, ele sabe jogar muita bola dentro de campo, quer dizer, então ele sabe que esses jogadores, ele vai chegar abaixo. Então, se ele souber administrar o seu ego em confronto a esses jogadores, ele vai se dar bem. É isso, se ele não atrapalhar, é duro, né, Júlio? Esse tipo de Duro, situação. né, Flávio? Mas é importante também a gente fazer uma reflexão sobre um tema, né? Quando um clube demite um técnico, às vezes de forma precipitada, todo mundo fala assim, e a profissionalização? Vejam só, no Brasil nós temos longevos técnicos, o Abel Ferreira, o técnico do Fortaleza e o Rogério Ceni, que nós renovamos antes de uma semifinal da Copa do Brasil com o Palmeiras, antes do jogo. Bem antes, né? Bem antes. Então isso mostra o quê? Um planejamento. Agora nós também temos que ver ao contrário, quando o técnico, que está certo, Miller, todos falaram que ele pode optar por um time mais estruturado, com mais dinheiro, com mais condição de ser campeão. Mas aquele técnico que também larga o clube, ele também larga e deixa na beira do acaso porque teve uma oferta melhor, ok. Mas quando é o dirigente, é amador. Quando o técnico faz isso, às vezes ele vem numa campanha, temos vários exemplos, eu não quero nominar. Claro. E ele tem uma proposta, ele vai embora. Dorival deixou o Ceará para Aconteceu, né? O Ceará fazendo um bom trabalho. Então, isso tudo vale uma reflexão. Agora, só para finalizar, o problema é falar, o problema é, às vezes, colocar algum pro torcedor e depois fazer o contrário. Isso que é ruim, nós Isso é somos o escravos ponto, do só falando. isso. O resto tá tudo certo. Você diz assim, gente, eu vou pro Flamengo porque a condição de ganhar título no Flamengo todo mundo vai é maior que o entender. Corinthians. Em tese é isso mesmo. Mas- Pode ser que no fim o Corinthians ganhe mais que o Flamengo, mas em tese é isso. Não, o Flamengo está mais bem estruturado, é diferente. Não é maior que o Corinthians, não. Não é isso que eu estou mas dizendo. Nesse não. momento, para ganhar título, Mas o não. Flamengo tem mais possibilidades que o Corinthians. Pode Porque acontecer. o Flamengo está melhor estruturado. Isso. Tem dinheiro, com projetos agora. Isso, repatriou claro, versos. claro. Agora, o que eu não entendo, eu queria perguntar para o presidente Casares, é esse negócio de repatriar jogador. O jogador é vendido, de repente aparece uma baita de uma proposta pelo cara, como foi o caso do Jefferson. Ele é vendido por uma grana, e na hora dele voltar, ele volta pela metade do preço. Eu sei, os meandros aí dessa repatriação. Tem alguma coisa ilegal nesse negócio? O São Paulo acabou de repatriar o Marcos Paulo, que foi por um bom dinheiro, saiu do Fluminense por um bom dinheiro. Como O que Marcos funciona Paulo, isso? por exemplo, ele era uma promessa no Fluminense, veio de Xerém, e era um jogador que tinha uma condição, era esperado muito dele no Atlético de Madrid que acontecesse, não aconteceu. Então passou uma oportunidade, eu sempre brinco, Flávio, ontem eu falei até numa live, que são oportunidades que o Marcos Paulo, um exemplo,
precisa acontecer, o São Paulo precisa de um título. Então nós estamos tentando unir nessa linha. Agora, Chico, às vezes acontece eu isso. tô falando não do Marcos Paulo. Às vezes acontece. Não, eu entendi. É que às vezes acontece isso. O jogador sai por uma proposta que para o clube é importante. E outra coisa, o jogador hoje é louco para ir para a Europa. Depois ele tem um problema ou outro lá, não se deu bem, volta. E aí desvaloriza. Ele não aconteceu. Então aí o clube também pode repatriar. Depende do valor, depende de várias situações. Milhões, é dinheiro pra caramba. É que o Flamengo está fazendo o quê? Ele está vendendo jovens e trazendo jogadores, repatriando jogadores. É uma boa política, Tadeu? É uma boa política, porque os jovens têm a oportunidade a gente está vendo aí na Copinha, né? Muitos jovens que têm a oportunidade de aparecer e de ir para o time principal. E de consequência, o time principal, a gente tem o caso do Endrick, né? Que já está vendido, né? Então, é um meio de você fazer dinheiro com esses jogadores para ter uma estrutura. Eu acho que sim,